temos um candidato que fala absurdos sobre as pessoas, é racista, antissemita, machista, mas que ao mesmo tempo consegue arrastar multidões, que promete salvar o país de todos os seus problemas, e ele é visto como um herói, um mito. Todo mundo tem raiva da mesma coisa, das coisas que a vida faz com a gente. Complô contra a América, do Philip Roth. Essa edição aqui eu vou mostrar para vocês, é de um box da Companhia das Letras. É esse box aqui, chamado A América, de Philip Roth. E nele vem 2 volumes, e em cada volume vem 2 livros. Eu comprei essa edição porque quando eu fui comprar os livros do Philip Roth, essas edições que vem aqui dentro, só tinha aquela edição horrível da Companhia das Letras, aquelas coisinhas de bolso. Eu detesto livro de bolso e aquelas capas também são horríveis. Então, juntou o inútil ao desagradável e eu não comprei. Comprei nessa edição aqui, que é muito melhor. Apesar daqui a gente ter a marca humana e o complô contra a América, hoje a gente vai falar só do complô contra a América. Complô contra a América, do Philip Roth. Nós já temos aqui no canal o vídeo sobre pastoral americana, um vídeo maravilhoso, um livro maravilhoso que eu li. E aí vou continuar lendo as obras desse escritor maravilhoso. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com outras pessoas. Nesse livro, o Philip Roth vai partir da ideia "e se tivesse acontecido?". Obviamente, se você não conhece um pouco da história americana, pode ser que você fique um tanto quanto perdido. Ao menos essa edição aqui, no final de Complô contra a América, eles têm o nome de todos os personagens e os fatos que realmente aconteceu. Então, se você não tiver familiarizado com a história americana, leia o final deste livro aqui antes, que são apenas os acontecimentos reais. Porque o Philip vai criar um cenário fictício em volta de personagens verídicos. Entre esses personagens, entre os fatos que ele vai criar, é a ideia de um presidente antissemita e nazista ter assumido a presidência dos Estados Unidos. Mas vamos por partes. A história começa exatamente nas eleições americanas de 1940, onde o presidente Roosevelt tenta o 3º mandato. Roosevelt realmente existiu, foi um presidente americano. Ele nasce em 1882 e morre em 1945. Muitos historiadores o consideram o melhor presidente americano de todos os tempos, e até hoje ele foi o político que ficou mais tempo ocupando o cargo na Casa Branca, vencendo 4 eleições. Então nós vamos começar justamente nessa disputa das eleições de 1940. Os Estados Unidos, nesse período, está numa recessão econômica extrema por causa da guerra que está acontecendo na Europa. Lembrando que no início de 40, os Estados Unidos, ainda não tinha entrado no conflito. O candidato que vai disputar contra o presidente Roosevelt é justamente um homem chamado Charles Lindbergh, que na história real, na história com H maiúsculo, nunca foi candidato e muito menos presidente dos Estados Unidos. Tá, mas então quem foi Charles Lindbergh? Charles Lindbergh ele foi um aviador nascido em Detroit em 1902, que ficou famoso por ter feito o primeiro voo solitário transatlântico sem escalas em 1927. Em 1932, ele ficou amplamente conhecido, mais do que ele já era, porque ele foi manchete de todos os jornais americanos e de vários jornais do mundo, porque o seu filho foi sequestrado e morto. Então, depois desse trauma de família, ele resolve viajar pelo mundo e, inclusive, ele participa das aberturas das Olimpíadas, das Olimpíadas de 1936, ao lado de Adolf Hitler.
Quando Lindenberg volta para os Estados Unidos, ele apoia o movimento America First, que, entre outras coisas, pregava a neutralidade americana na guerra iniciada por Hitler. Esse posicionamento do Lindenberg, esse encontro com ele nas Olimpíadas, e por sinal, em 1938 ele também foi condecorado pelo governo nazista, faz com que as pessoas acreditem que o Charles Lindbergh é antissemita. Eu ainda não posso afirmar com toda certeza que Lindenberg era antissemita, não. Estou dando os fatos aqui por cima. Eu tenho uma biografia do Charles Lindbergh aqui, ainda não li, mas lerei e vou trazer mais embasamento sobre a vida dele. Mas o essencial que você precisa saber é isso. E o Philip Roth pega esses ingredientes, essa época, para criar a história de Complô contra a América, onde ele mesmo, o próprio Philip, é o narrador. Afinal, em 1940, ele já tinha 7 anos. E ele nos conta o que aconteceria, ou o que aconteceu ficcionalmente nos Estados Unidos, tendo um vencedor das eleições em 1940, como eu já disse, que é nazista. E, portanto, aqui na história, quem ganha as eleições é o Charles Lindbergh. Vale apenas lembrar que a própria família do Philip Roth é uma família judia. Portanto, todos os personagens dessa história, todos, são personagens reais. O Philip, o irmão, o pai dele, a mãe dele. E quando Roth traz esse antissemitismo para os Estados Unidos, é porque a família dele é a 3ª geração de judeus na América. Portanto, eles não sentiram os horrores que aconteceu na Alemanha, os horrores presenciais e físicos. Portanto, ao criar essa história, Lindenberg contra os judeus, ele quer aproximar, quer mostrar na pele desses judeus americanos um pouquinho do que estava se passando na Europa. Enquanto Roosevelt achava que os Estados Unidos deviam ajudar a Europa, Lindenberg tem ideias completamente opostas. Ele tem planos políticos nazifascista, é contra a intromissão dos Estados Unidos na guerra. Portanto, é uma grande surpresa para o povo e para a imprensa quando ele simplesmente vence o pleito. Porque ele tinha ideias que não se casavam, não se coadunam com a democracia. Mas tudo bem, o povo acha que, com todas as instituições funcionando perfeitamente, sinta a semelhança ou dias atuais. Então o povo e a imprensa acredita que, com as instituições funcionando perfeitamente, essas ideias do Lindenberg logo vão ser colocadas de lado e ele vai ter que focar no que realmente precisa ser feito. E todas as observações históricas feitas pelo Felipe vêm do que ele vê dos pais. Então o menininho lá acompanha toda essa movimentação política pelo o pai ouvindo rádio, os pais falando com os vizinhos. Não é frontalmente, né? Não é o menino ouvindo as notícias, mas ele vê através dos olhos do pai para poder nos contar aqui. Eles são uma família da classe média e acredita, alguns deles ali, né, na família do Felipe, mas alguns acreditam que essa eleição do Lindenberg não vai afetá-los de forma alguma. Já o pai do Felipe acha que vai acontecer sim, que isso é uma péssima coisa para a democracia. Mas alguns vizinhos têm aquele sentimento de, é muito longe, né, o Washington é muito longe daqui para poder nos afetar. Mas não é isso que vai acontecer. Se o presidente é um reflexo da população, afinal ele foi eleito pelo voto, aos poucos o povo também vai virando um reflexo do presidente. As ideias que o Lindenberg transmite vai chegando na população em cheio e vai instigando as pessoas que já tinham um pensamento semelhante, mas não tinha alguém com essa visão no poder. Agora tem. É a mesma coisa como aconteceu no Brasil de um presidente que nega a vacina. Aos poucos toda a população, ou parte dela, começa a negar também, refletida nas ideias do presidente. Então, portanto, aos poucos aqui na história, disfarçadamente, com um verniz de democracia, o antissemitismo vai crescendo em meio à população. Isso depois de apenas alguns meses que o Lindenberg venceu as eleições e assumiu a Casa Branca. Focando um pouquinho no Lindenberg criado aqui pelo Felipe, ele é aquele presidente
que arrasta multidões. Ele aparece do nada em algumas cidadezinhas. E como ele é piloto, ele aparece, o avião dele sobrevoa a cidade, as pessoas ficam tudo polvorosas, Gutenberg, herói, mito, né? Que chega ali do nada e ele passa quase o governo dele todo. Eu tô rindo porque vocês vão fazer comparativos. Ele passa quase o governo dele todo fazendo essas visitas, né? Essa grande comoção nas pessoas. Ele é o herói da América. Ele vai colocando na cabeça do povo, com seus discursos, suas falas, que quem está contra ele está contra os Estados Unidos. Que as pessoas que estão a favor dos Estados Unidos estão com ele e que o ex-presidente Roosevelt e os judeus queriam desestabilizar os Estados Unidos e por isso queriam que ele mandasse tropas para guerras, que os americanos fossem à guerra. Então começa aquele famoso nós contra eles, eles contra nós, bem típico, numa polarização. Ele também fala que a bandeira americana jamais vai ser a bandeira de outro país, esse tipo de coisa que a gente vê aqui. Olha que livro, hein? Isso porque não tem nada a ver com os dias atuais, o nosso querido autor já morreu, mas é como se ele previsse esses acontecimentos não só no Brasil. O próprio autor, o Philip Roth, não gostou nada quando esse livro foi comparado com as eleições do Donald Trump. Enquanto ele foi escrito e já tinha sido grande a sua repercussão, quando o Trump ganha, então esse livro sai em novas tiragens, várias pessoas comparam ele com o governo Trump e o Philip Roth não gosta dessa comparação não. Inclusive, por causa dessa efervescência de novas edições aí, o livro ganha uma adaptação, a HBO faz uma série que eu ainda não assisti. E nem sei se vou. Às vezes vou, mas acho que não vou. O primeiro grande alerta para a família do Felipe de que algo está muito errado na América em relação aos judeus é quando eles vão passar férias em Washington, capital, e o dono do hotel fala para eles que não tem mais vaga, que o hotel está cheio. Não é verdade, não é um período de cheia turística em Washington. E o pai do Felipe vai perceber que o dono do hotel não quer hospedá-los apenas porque eles são judeus. E depois disso, o antissemitismo já não vai ser mais disfarçado. Inclusive, um radialista, personagem desse livro, começa a denunciar o que está acontecendo e vai sendo aos poucos desacreditado com fake news. Não é o termo usado aqui, mas você percebe que vai surgindo várias notícias falsas para descredibilizar esse jornalista. Então, mais um livro excelente desse autor. Pode pegar sem medo que vocês vão gostar. Existem momentos nos livros do Felipe que eu não disse em Pastora Americana, ou disse, não me lembro. Vê o vídeo lá. Que o Felipe descreve algumas cenas que você pode achar meio cansativas, mas vale muito a pena a história. É um enredo muito criativo, muito interessante, que abraça os tempos atuais. Então, se você gostou desse vídeo e de tantos outros vídeos aqui do canal, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Forte abraço e até os próximos vídeos.